dia a todos. Bom dia, pessoal, sejam muito bem-vindos na manhã de hoje de domingo, do estudo do Evangelho ligado à Casa Semente de Luz, ao nosso grupo querido, né? Estamos fazendo diferente devido à situação online. Bom dia a todos. E nós, devagarzinho, nós estamos indo. Nós estamos no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Eu espero que todos estejam bem, todos estejam em paz, que nós possamos refletir um pouquinho mais sobre as palavras benditas do Evangelho. Sejam bem-vindos. Nós tenhamos um bom domingo, uma boa releitura do Evangelho. Nós tenhamos uma boa reflexão daquilo que nós vamos ler e que o nosso domingo seja abençoado como todos eles são e vão ser sempre. Bom dia, Mike, bom dia, Elaine, Ivani, Lília, Angelina e todo o pessoal aí. Daqui a pouco vai chegando mais alguns. Sejam bem-vindos, meninos. Você quer que eu leia? Quer ler? Deixa eu ver se eu espero. Tá. Bom, o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Item 1. Não fizemos uma prece. Desculpa, tá? Desculpa me fazer a prece de inicial. Agora que me lembro também. Vamos respirar bem fundo. Agradecer ao Pai pela oportunidade que Ele nos concedeu de poder fazer essa releitura do Evangelho segundo o Espiritismo, essa reflexão de domingo que a gente faz, colocar em nosso ser, em toda a nossa alma, tudo que a gente lê e colocar em prática na medida do possível essa lição maravilhosa que é do Evangelho. Senhor, nos abençoe como o Senhor sempre fez. Senhor Jesus, que a sua atmosfera nos envolva, fazendo com que a gente possa, através dela, clarear nossos pensamentos e, na medida do possível, corrigir aquilo que a gente não conseguimos até agora. Obrigado, Pai. Obrigado, espiritualidade, que está sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos orientando. Nossos anjos da guarda, nossos mentores espirituais. Obrigado. Obrigado, semente de luz, pela oportunidade. E com a prece que Jesus nos ensinou, vamos dar por aberto a releitura do Evangelho de domingo, dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje, perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Agora sim a gente vai começar, desculpa a gafe da gente. Os trabalhadores da última hora. Item 1. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores que cada um receberia 1 denário por dia, mandou-os à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia e, vendo outros que permaneciam na praça, desocupados, disse-lhe: Ide também vós à minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles foram. Ele ainda saiu na 6ª e na 9ª hora do dia, e fez a mesma coisa. E saindo pela 10ª hora, encontrou outros que lá estavam sem fazer nada, aos quais disse: Por que permanecei ao longo do dia sem trabalhar? Responderam: Porque ninguém nos contratou. E ele disse:
também, ele diz, ide também vós a minha vinha. Aqui, se vocês repararem bem, lá no final, no finalzinho desse item aqui, tá? Na hora de receber. Bom, vamos começar pelo começo, né? Quem são os trabalhadores da última hora? Quem são os primeiros? Não é? Que a gente sabe que as pessoas, quem veio primeiro foi quem? Preparar o caminho. Foi João Batista, Moisés. Esses são os primeiros. Porque ele está falando desse tipo de trabalhador. Não é? Então, trabalhador que traz como missão, né? O trabalhador que traz como missão, como fonte divina, né? Essa questão de divulgar e praticar os ensinamentos do Pai. Porque eles vieram preparar o terreno para quê? Para Jesus. Sim, tá? sim. Então, o primeiro são eles. Depois veio Jesus, tá? Sim. E depois veio quem? O Espiritismo. Sim. Tá? Já pegou o terreno já. É igual uma linha cronológica de história. Se a gente começar lá do início, né? Então, lá na época primitiva, então o Damião está querendo colocar assim, Moisés, né? Isso, João Batista. João Batista está lá no início. Maravilhoso trabalho. Então eles vieram aqui e já falaram, não, vamos organizar. Vamos organizar. Aí nós fomos extremamente, sem palavras, abençoados por Jesus, né? Pela questão e o surgimento do Espiritismo. Allan Kardec, Chico Xavier, tantas pessoas. Então, nós temos ali uma linha cronológica de várias pessoas que realmente, né, desculpe a palavra realmente, assumiram ser trabalhadores. Realmente. Eles bateram o passaporte Nós estamos mesmo. tentando ser ainda trabalhadores. Eles bateram o passaporte mesmo, de que, ó, eu sou trabalhador. Aí, no final aqui desse item, tá? Os primeiros vão questionar por que eles vão receber o mesmo tanto que os últimos. Só que é assim, na vinha do Pai, onde a gente está, não é? Todos somos importantes e todos somos iguais e todos temos os mesmos direitos, certo? Sim. Só que a gente precisava daqueles com mais experiência, com mais bagagem para ajudar a gente no trabalho, que é a reencarnação, para a gente entender, certo? Então eles vieram primeiro, tá? Eles se queixaram do salário, que mereciam ter mais valor ou menos? Não, muito pelo contrário. Jesus foi o maior modelo e guia para a humanidade, que ele ensina para a gente. Mas eles não, mas aqui na parábola, né? Não. Aqui na parábola teve reclamação. Porque assim, como é que pode você pagar o mesmo salário? Aí entrou o quê? O egoísmo e a arrogância do ser humano. Não, e o julgamento, né? Julgamento. Porque eles queriam ser mais do que os outros. Mas não. E assim, né? Nós temos um costume muito, muito complicado. Eu vou. A Maga, bom dia. Vou aproveitar a Maga que está aí. Eu viro para a Margarete, bem prepotente. Falo, poxa vida, Margarete. Eu venho aqui, bem prepotente. Naquele dia eu não estou muito bem das ideias. Olha, Margarete, eu venho aqui no centro, acontece isso na minha vida. Eu dei tantos passes, eu dediquei minha hora assim. Eu não sei o que quer dizer. Eu estou ali fazendo da minha soberba, né? Falando para a Maga, que é uma das coordenadoras, uma irmã de caminhada, sendo assim, não vou nem falar os adjetivos, porque nem tem adjetivo para uma situação dessa. Aí e fulano, a prepotência, e fulano, estou dando um exemplo para a gente pôr para os dias atuais,
E fulano trabalhou assim, 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 só faz isso assim, assim, assim. Como pode vós, Margarete, minha amiga, né, me dar este salário? Eu mereço muito mais. E outra coisa, ainda falo da espiritualidade. Porque a espiritualidade, porque não sei o quê, porque eu sei, porque não sei o quê. Gente, é assim, você não está trabalhando por amor, você está fazendo moeda de troca, você está apontando seu irmão, você, em vez de ir lá e dar do seu passo e trabalhar para Jesus, você está olhando o vizinho, né? Porque se você reparar aqui também, tem aqueles que estavam lá parados, não porque eles queriam, Sim. mas por falta de oportunidade. E isso acontece no nosso dia a dia. Gente que quer fazer alguma coisa, sim, mas não tem uma oportunidade. Sim. Não é? A Mara colocou aqui. Mara. Nós gostamos de dar carteirada. É o exemplo que eu estou te dando, Mara. Eu vou querer negociar aí umas coisas. Já pensou? Um absurdo. Na vinha do pai não tem protecionismo. Não tem. Você é assim, você é assado. O pai é imparcial. Um dos nossos últimos capítulos aqui, a gente até chegou, eu não lembro qual, sinceramente. Nós chegamos a dar esse exemplo, que até essa questão, nós como trabalhadores, quando a gente chega lá na porta, Margarete está ocupadíssima, a Selma, a Márcia, qualquer uma das meninas. Eu estou colocando assim, todos os trabalhos são importantes, mas eu estou colocando uma das coordenadoras, porque as coordenadoras têm aquela função de dar o boa tarde, de receber todo mundo, de organizar tudo. A obrigação, o trabalho delas é lindo, mas elas têm que olhar tudo. Elas têm que ver se está tudo ali perfeito. Aí eu chego, uma pessoa passando mal, o outro assistido precisando de ajuda, né, filho? Aí a Mara fala assim, boa tarde. Aí eu me lindo. Pronto. Nós temos que parar. E aqui o que ela falou, nós gostamos de dar carteirada. Opa, dá uma negociadinha. Na vinha do pai não tem protecionismo, nós somos todos iguais, né, filho? O pai é imparcial. E nós estávamos falando daqueles que estavam ali, esperando uma oportunidade de poder fazer algo. Diferente daqueles ociosos, sim, que realmente não querem fazer nada. Porque na própria parábola ele deixa bem claro que tem uns que quando chega aqui não fazem nada para o seu progresso. Ficam ali parados, estagnados, sim, esperando sempre pelo outro. Não, a vida não é assim, a vida ela é feita de trabalho, sim, porque o trabalho ele desenvolve a inteligência, a moral, não é? A gente não pode ficar parado. Nós não viemos aqui para ficar parados, né? Não viemos a passeio. Então a gente tem que se dedicar todo dia em algo. A gente tem que ter na vida, tem que ter assim um objetivo, tem que ter algo que te, sim, que tem te motive. Um objetivo, né? E se você não consegue, vai atrás, não fica parado também esperando só que os outros, sim, façam por você algo. Você tem que ir atrás para fazer algo, né? Existe diferença da falta de oportunidade para gente ociosa que realmente não quer fazer nada. Sim. Sabe como isso aqui? Agora a gente vai... Deixa então só... Tá. Desse aqui que o Damião leu, sobre a questão da vinha, a Mara, gente, vocês podem comentando, viu, que eu vou lendo aqui. Bom dia, Janaína. O Senhor da vinha dá oportunidade para todos. Tá? E bom dia, Luciano, também. A Jupiara. Aqui, nós colocamos algumas situações, ou de obras, ou de palestras, que a gente vai vendo para poder estar montando, né? Algumas coisas relacionadas a essa questão do espírita. Condições essenciais para os trabalhadores, algumas coisas. Mas nós vamos voltar nesse ponto várias vezes. A constância, o desinteresse, igual a gente acabou de brincar sobre a moeda de troca, né? A boa vontade, o esforço no trabalho que assumiram,
O verdadeiro operário trabalha por amor. Operário do progresso, né, Damião? É o que o Damião falou da ociosidade, tanto material quanto espiritual. Hoje nós estamos conversando sobre a ociosidade espiritual. E muitas vezes os enganos que nós fazemos como trabalhadores. Só fazer uma colocaçãozinha. Sim. Que no final, quando a gente fizer a passagem, que a gente não pense o que eu fiz do meu tempo. Sim. Que a gente não fique com isso, porque depois vai ser tarde. De você, que a pior coisa que existe Sim. é o arrependimento, quando a pessoa tinha a oportunidade de fazer e não fez, não é? O que eu fiz com o tempo que foi me dado quando eu estava encarnado. O Evangelho, né, Damião? Na verdade, pessoal, nos convida todos os capítulos, todas as lives, todas as vezes que nós estamos na casa de forma física, todas as vezes que a gente vai fazendo aquela reflexão, e aquela reflexão dói muitas vezes. O Evangelho nos convida sempre a movimentar esse tempo, né, Damião? Sempre a movimentar esse tempo, sempre. O materialismo, a materialidade e a ganância do ouro arranjaram na época, e hoje também, né, gente? Em que nós achamos mais escravos do que havia, arranjou mais obreiros. Precisamos arranjar obreiros de boa vontade, sem moeda de troca, sem ganância, sem... Olha, Senhor, poxa vida, tá doendo, como assim? Vai doer em mim? Querer barganhar logo com o pai. Como assim vai doer em mim, pai? Como assim, né? Por isso, grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Olha aqui, gente. Como é que é, não? Caribai Schutel. Eu falo para ele que eu me enrolo toda para falar. Caribai Schutel. Por isso, grande é a seara. Olha isso. E poucos são os trabalhadores. Às vezes, por isso que nós muitos temos... são chamados e poucos os escolhidos. Eu não estou falando isso em crítica em relação à pessoa. Mas naquele momento, a pessoa estava querendo falar assim, como eu gosto de você e como isso é possível. Uma vez, num problema muito sério que eu passei, uma pessoa me questionou. E essa pessoa até, ela era nova na doutrina e ela falou, não quero mais. E a gente, preocupado, muito amigo nosso, preocupado, mas está tudo bem, essa foi uma decisão, telefonamos, normal. É só graças a Deus a gente tem contato até hoje. E a pessoa hoje em dia, ela até sorri sobre isso, mas na época, nervosa, a pessoa virou para mim e falou assim, que adianta eu estar aqui nessa doutrina? Eu gosto tanto de vocês e olha tudo o que aconteceu com vocês. Olha os problemas que vocês estão passando. Nenhum momento, quando a gente foi para a doutrina, nem eu, nem vocês, a gente não ia passar por os momentos de aprendizagem. E naquele momento, o que acontece? Aí você vira para o teu irmão, que às vezes teu irmão está nervoso também. Fala, não é por aí. Eu tive um professor chamado Antenor, dentro da casa espírita. Teve uma vez que eu quase desisti, por melindre. Meu pai. Eu quase desisti por melindre. Aí ele chegou e só faltou pegar pelo braço e dar um chacoalhão. E aí? Tá bobo? Você tá lá para trabalhar. Esquece o que se passa do seu lado. Esquece os outros, faz a sua parte. Você tá lá para trabalhar, para servir. Não está lá para chamar a atenção, sim, tá? Para ser melhor do que ninguém. Você é um trabalhador. Então, quando chegar lá, se concentra e faça o seu melhor. Faça o seu melhor, pensando no próximo. Pensando no próximo. Ninguém aqui está falando que assim, Damião vai pisar aqui no meu pé. Eu falo, obrigada, Damião. Não é assim. Ele vai pisar no meu pé. Eu falo, filho, por que você fez isso? E está doendo, viu? A sua brincadeirinha de pisar no meu pé está doendo. Ninguém está falando nada disso, mas nós estamos falando que o que a doutrina faz vai nos ajudar na nossa caminhada. Eu vou ler alguns comentários aqui para a gente ir acompanhando e o pessoal está podendo participar. Bom dia, Alessandra Braz, minha amiga querida. Saudade, bom dia.
A Angelina colocou assim: nós nos julgamos sempre melhor que o próximo. Sim, Angelina. Melhor funcionário, melhor espírita e por aí vai. Quando nós tirarmos, todos nós, eu não estou falando isso para Joaquim, para Pedro, para mulher, estou falando isso por dentro do meu eu. Quando eu realmente entender que eu trabalho para Jesus, sem um milímetro, né, Damião? Quando todas as vezes, não estou falando que a gente não faça isso, mas às vezes parece que querem levar a gente para a vaidade e a gente se deixa, porque a vaidade está faz bem, massageia o ego. Então, todo dia que você for trabalhar na casa, ou todo dia que você for à casa, ou em qualquer situação da sua vida, peça humildade no caminho, vai pedindo para o Pai do Céu. Pai do Céu, eu sei que eu sou vaidoso, deixa surgir dentro de mim só a humildade do trabalho, que eu seja o melhor possível dentro desse trabalho. Que eu seja digno daquilo que o Senhor me ofereceu. Agora você bateu. Que seja digno. Ó, a Margarete, o salário é o mesmo para todos, independente do tempo do contrato. Perfeito. E a Lê, bom dia. Eu tenho um orgulho da Margarete, que se ela soubesse... Ó, na parábola não se faz questão da... Olha, parece que a Margarete adivinhou o que eu coloquei. Na parábola não se faz questão da quantidade de trabalho, mas sim da qualidade. Permanência. Gente, vamos usar os exemplos aqui, ó. Né? Não é questão de falar da vida pessoal. É que nós estamos aqui, a gente tem que estar na berlinda, eu e o Damião. Ó, não se faz questão da quantidade de trabalho, mas sim da qualidade. É a brincadeira que eu fiz, de eu virar para a Margarete e falar assim: nossa, Margarete, mas eu vivo aqui, porque, tipo a frase que o rapaz fez por mal, mas olha, poxa vida, isso. Opa, menos, Felipe. Permanência do obreiro até o fim. Quando meu pai virou e falou: amorzinho, vamos trabalhar para Jesus, Damião. Para de milindre. Então eu tenho que deixar os meus milindres, as minhas vaidades e trabalhar pela verdade, né, filho? Essa parábola, em parte, dirige-se muito bem aos espíritas. Quando eles por aí andam sem estudo, é tudo do mesmo livro, viu? Esse. Sem estudo, sem prática, sem orientação. Aquela do livro Depois da Morte. Ah, não, então, muita calma nessa hora. Deixa eu ver um negócio aqui. Só um minuto, gente. Essa aqui nós não lemos não, né? Enfim, são muitos os que trabalham, mas poucos os que ajuntam, edificam, tratam como devem a vinha que foi confiada à sua ação. Há uma outra ordem de espíritos que nenhum proveito tem dado ao espiritismo. Encerram-se entre quatro paredes, não estudam, não leem e passam a vida a doutrinar espíritos. Por que na nossa casa, a página 55 desse livro, por que na nossa casa a importância do estudo é ali, ó, tem os registros e tudo. Tanto nós, trabalhadores, né, filho? Principalmente nós trabalhadores, né? Sim. Porque se a gente não se preparar... E tem uma coisa aqui para completar esse pedacinho aqui, não vou ler, mas é o que o dono da vinha, sim, ele está simbolicamente representando Deus, tá? Porque Deus, ele, como ele não privilegia ninguém, que nem o senhor da vinha que está fazendo, sim, tá? Ele representa Deus, o Pai, que dá oportunidade para todos, que ama a todos, sim, sem distinção. Então ele ajuda a todos, dá oportunidades. Aqui o Senhor da Vinha, que está falando aqui, representando Deus, o Pai. Sim. Quando se fala em boa vontade, a gente tem que começar a entender as palavras, né, e os tempos. Quando fala, eu vou ter boa vontade com você, mas a primeira situação que ocorreu... Boa vontade, na verdade, não é a minha pessoa, né, filho? Em primeiro plano, eu, vezes eu. Boa vontade significa dedicação, benevolência, solicitude, prestatividade, disposição, vontade, entusiasmo, desvelo, devotamento, zelo, simpatia,
amizade, graça e estima. Ou seja, que nós tenhamos boa vontade. Vamos continuar? Vamos. Então a gente vai para as instruções dos Espíritos, tá? Que é o item 2. Os últimos serão os primeiros. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade o tenha mantido à disposição do Senhor, que deveria empregá-lo, e que esse atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Tem direito ao salário, pois desde a aurora esperava impacientemente aquele que enfim ia chamá-lo ao trabalho. Era trabalhador, apenas lhe faltara em que trabalhar. Era o que nós estávamos falando aqui agora. Porque muitas vezes a pessoa também precisa de uma oportunidade, tá? Ela não está ali parada porque quer. Já tentou tudo que podia. Mas tem uma hora que o espírito cansa, né? A pessoa cansa. E para pensar um pouco, senta, descansa, não é? Diferente da pessoa ociosa que não faz nada e espera tudo dos outros, achando que as pessoas têm que fazer tudo por elas. E assim, não é esse caso aqui. Sim, mas aí você está falando da parte material, né? É falando em tudo, em geral, tá? No geral. Tá. Quando vocês acordam em pleno domingo chuvoso, quando, né, a gente tem que reconhecer o esforço. Porque se a gente também não se acolher, não se cuidar, o Papai do Céu vai falar assim, oi, meu Deus, filho, eu te fiz aí perfeito para você também se valorizar, não se coloque para baixo dessa forma. Quando você acorda de manhã, quando você acompanha um curso, quando você está esperando passar essa época, para você, se você gosta da doutrina, quer continuar, quando igual alguns amigos desse grupo pensam assim, e já até perguntaram, olha, dona Sueli, depois, quando eu fizer, eu posso ajudar e colaborar? Lógico que pode. Quando você tem a boa vontade, aqui nós já estamos tendo uma boa vontade, a boa vontade de se enxergar. Um doente não cuida de outro doente. Não adianta. Então eu tenho que primeiro colocar remédio na minha pessoa, e a gente coloca remédio na vida inteira, né? A encarnação inteira. A vida inteira a gente está colocando remédio, porque a gente acha que não tem nada, mas sempre tem alguma coisa a acrescentar dentro da gente. Opa. E esse acrescentar alguma coisa dentro da gente nos aperfeiçoa para poder melhorar a ajuda que a gente vai dar ao próximo. Sim, sim. E assim, mas é preciso sua boa vontade o tenha à disposição do Senhor, que devia empregá-lo, e que esse atraso não seja fruto de sua preguiça ou má vontade. Então eu tenho que aprender, vamos colocar para nós, muito para nós, essa situação. Eu tenho que aprender que eu preciso ter boa vontade comigo. E acreditar realmente, que é essa nossa fé que fica balançada, né? E acreditar realmente que o nosso Pai é amoroso e Ele acredita em nós. Né? A Margarete e as meninas colocaram algumas coisas aqui. Eu vou ler para a gente poder continuar. A seara é ampla, tem trabalho para todos e de igual importância. Basta ter boa vontade de fazer o que for possível. Sim, a Margarete falou. Ela está rindo de você, seu Damião. Damião, você é demais. Você é um palhaço. Ah, Magali, bom dia, minha querida. Bom dia. Magali, oi, bom dia. Bom dia, minha amiga. E pro Damião também. Não precisa dar bom dia para ele, não. Aqui, vamos lá. Mais para frente nesse item, olha que interessante quando ele vai falar aqui das pessoas ociosas. Olha só. Que será então daquele que, em lugar de ficar simplesmente na ociosidade, tiver empregado as horas destinadas ao trabalho do dia em cometer atos culpáveis, que tiver blasfemado contra Deus, derramado o sangue de seus irmãos, levado perturbação às famílias, arruinado homens de boa fé, abusado da inocência, enfim, que tiver chafurdado em todas as ignominias da humanidade, que será, pois, deste? Ser-lhe-á suficiente dizer na última hora, Senhor, eu empreguei mal meu tempo.
toma-me até o fim do dia e que eu faço um pouco, bem pouco, da minha tarefa e dá-me o salário de trabalhador de sua boa vontade. Não, o Senhor dirá, não tenho trabalho para ti no momento, desperdiçaste seu tempo. Esqueceste o que aprendeste, não podes mais trabalhar em minha vinha. Recomeça, pois, a aprender, e quando estiveres mais disposto, virás até mim, e eu te abrirei meu vasto campo, e poderás trabalhar nele a qualquer hora do dia. Olha só, quando ele fala recomeçar, pois, a aprender, está falando da reencarnação. Entra a reencarnação, porque ele reconheceu que ele desperdiçou o tempo dele, que ele poderia ter feito algo e não fez. Ele reconheceu isso. Sim, tem um lado da reencarnação. Aí entra. Aí por isso que ele fala recomeçar e aprender, se não podes mais, porque ele está dando uma outra. São as reencarnações que servem como oportunidade para a gente poder recomeçar sempre. Olha só como o Pai é maravilhoso. Mas ele... eu sou, Deus que me perdoe, me desculpa, mas eu vou ter que falar, como eu sou burro, que desperdiço sempre as oportunidades que ele dá para eu poder progredir. Olha, eu acho melhor, eu entendo o que ele está falando, está querendo dizer, nossa, eu tenho tantos defeitos ainda, mas eu vou corrigir aqui uma situação. Se nós não tivéssemos o véu do esquecimento, ainda bem que a gente tem para não ficar orgulhoso, porque se eu sou Eli, tenho todos esses defeitos e essas minhas manias, e dizem que é a melhor encarnação que a gente está, imagina o que a gente aprontou antes. E então eu acredito, tá aqui nesse sim, eu acredito que nós recomeçamos várias vezes, sim. E o que você falou, sim, e nós temos essa oportunidade diária. Eu tenho a oportunidade de, daqui a 5 minutos, eu e o Damião, a gente se desentender, e daqui a 10 minutos eu falar assim, não, peraí um pouquinho, eu vou organizar a minha mente e nós vamos conversar. Isso é um recomeço. Eu tenho agora, daqui 1 minuto, o direito de, quando acabar o Evangelho, pegar o telefone, ligar para uma pessoa e falar assim, olha, eu gostaria de conversar com você. E resolver aquela pendência. Nós temos o direito de recomeçar e a obrigação conosco de recomeçar todos os dias. Portanto, a aprender, e quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo. Opa! Eu estou aqui sempre disponível para você, meu filho. Eu estou aqui, você que não me enxerga, você que dá as costas, você que é mal criadinho, mas eu estou aqui. E eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Tem trabalho também distribuindo alimento, tem trabalho falando para aquele teu irmão que você brigou. Meu irmão, sabe o que é? Ó, tô aqui. Né, filho? Ó, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu gosto de falar no meio do caminho, senão... Bom dia, Régia. A Régia está pelo nome da filhota, da Janaína. Bom dia. A Maga está colocando aqui, esforços serão sempre avaliados. Com certeza, Maga, que a gente possa se esforçar sempre. Que a gente possa se esforçar sempre. Falhamos frente à lei do trabalho. Sim, Maga. Nós falamos sobre a lei do trabalho e a gente tem que estar sempre ali, se vigiando, 24 horas. Burro não, somos folgados, e esperamos que alguém resolva para nós. Sim, muitas vezes, olha gente, o Evangelho, né, filho? O Evangelho no lar, ele é extremamente importante. Aproveitar e selecionar também as lives. Tem live, olha, eu escolho as lives que eu vou. Graças a Deus, eu gosto das lives aqui da casa, valorizo. Outro dia me indicaram uma live, eu falei, a gente também tem que tomar cuidado, porque senão na hora da dor, não foi que a gente já falou aqui? Na hora da dor, você vai assistir uma situação que tem a ver com a sua dor,
que você vai se iludindo naquilo e aquilo não vai te fazer bem. Então, selecione suas lives, veja qual é o seu caminho, faça o evangelho no lar, não fique parado, como o Daniel falou, né, filho? Porque aí vai cair no que a Margarete está falando. Nós não vamos estar esperando para nós vamos estar... Pode, amor, pode. Aqui, mais próximo do final do item, tem uma coisa, é todo interessante, não é? A gente pega tópicos, tá? Todos vós vieste quando fostes chamados um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, com a encarnação da qual chegais, os grilhões, mas por quantos séculos seguidos o Senhor não vos chamou a sua vinha, sem que nela quiseste entrar? Ei-vos no momento de apanhar o salário. Empregai bem esta hora que vos resta, e não que esqueçais que vossa existência, como longa vos parece, é apenas um momento bem refúgio na imensidão de tempos que formam vossa eternidade. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Que aqui está deixando bem claro que os espíritos não foram criados todos ao mesmo tempo. Sim. Porque, quisesse entrar, queria ver a existência. Um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, ele coloca aqui. Os espíritos não foram criados todos ao mesmo tempo. Tem uns que são criados antes, que conseguem adquirir mais uma bagagem. Aí fica aquele na questão. Todo espírito que é mais velho, ele consegue chegar mais rápido? Depende. Tá? Depende do livre-arbítrio que foi dado para ele, porque tem uns que conseguem avançar um pouco mais, que conseguem, com seu livre-arbítrio, fazer escolhas certas. Sim. Outros, infelizmente, não. Então esses ficam um pouco mais lentos. Sim, sim. E aqui vai no que o Daniel falou, que ele quis chamar a atenção lá no início, a reafirmação que o Evangelho dá sobre a existência da reencarnação. Aqui no final, quando ele fala assim, na imensidão de tempos que formam vossa eternidade. Então, assim, se acolha, se cuide, trabalhe. Vai ter hora que você vai acertar, vai ter hora que você vai errar. Eis-vos no momento de apanhar o salário. Empregai bem esta hora que vos resta, e nunca esqueçais de vossa existência, qual longa vos pareça. É apenas um momento, bem fugido, na imensidão de tempos que formam vossa eternidade. Está falando aí, vós espíritos são eternos. Acredite na vida futura, tenha fé, né? Que só que no longo do caminho, uns acabam escolhendo melhor, outros não. É que é assim, né, filho? Aí aquele que era mais novo acaba tendo mais conhecimento do que o outro, porque aproveitou melhor. Eu vou falar uma coisa, me corrija se eu estiver errado. É assim, na verdade, vão dando várias oportunidades. Aí nessa encarnação, meus amigos, meus parentes, todo mundo que gosta de mim, fica ali me aconselhando dentro dos meus problemas, mas eu reviro tudo. Eu fico brava, eu não sigo nada, eu não sigo os ensinamentos de nenhuma religião, eu não modifico a minha moral, eu fico só, igual aquele personagem, não é da minha época não, viu, Margarete, nem da minha, não, mas é assim, aquele que ficava, como é que era? O Lip Hard. Esse que o Damião fala, eu lembro dele. Aí o Hard. Isso. O Damião essa semana deu exemplo e eu ainda fiquei lembrando deles. A gente estava conversando sobre outro assunto. Eu vou pegar todas as minhas dores, ou vocês vão pegar todas as suas dores, e vão ficar das 7 da manhã à meia-noite, passando essa energia. O coitadinho, o vitimismo, a dor,
não faz nada para melhorar a moral, não faz nada para se limpar da sua sujeirinha interna que você está colocando aí, que está te fazendo mal. Sujeirinha interna, né, filho? Eu não estou falando, gente, que vocês são cheios de defeitos ou menos defeitos. Eu sou cheia de defeitos, não é isso. Eu estou falando que o pai é tão amoroso que ele fala, cuide-se. Não se enche de miasmas. E aí eu vi desse personagem, numa encarnação, aí eu mudo de encarnação. Aí eu continuo com a mesma situação. Não Isso dá. acaba se tornando um vício ruim. Um vício. Algo Sim. que você tem que tentar mudar já quando você perceber que isso vai se instalar em você, muda. Toda encarnação, nós temos que aproveitar as nossas aprendizagens. Você quer que eu leia, que você mencionou? O Damião, está no PowerPoint, eu vou ler pelo livro. O Damião separou aqui, ó, Depois da Morte, do Leon Denis, tá? É o capítulo 12, o objetivo da vida, mas nós selecionamos um pequeno pedacinho. Desde então, não se trata mais de procurar satisfações materiais, mas de trabalhar com ardor pelo nosso adiantamento. O alvo supremo é a perfeição. O caminho que a ele conduz é o progresso. Ele é longo e se percorre passo a passo. O objetivo, diante, parece recuar à medida que se avança, mas a cada etapa vencida, o ser recolhe o fruto de seus trabalhos, enriquece sua experiência e desenvolve suas faculdades. Nossos destinos são idênticos. O ponto de chegada é idêntico. Não há privilegiados. Olha aí, Margarete, eu querendo dar carteirada aí, pedindo para você. Não há privilegiados, nem malditos. Essa mania de achar que aquele nosso irmão, ó, não serve, nem malditos. Todos percorrem o mesmo caminho e, através de 1000 obstáculos, são chamados a realizar os mesmos fins. O irmão que fez a situação que aos nossos olhos, a gente, graças a Deus, já fala assim, oh meu Deus, meu irmão. Aquela situação triste, de alguma, nem vou dar um exemplo, qualquer coisa muito triste nessa terra, nesse momento. Esse é nosso irmão. E ele vai percorrer e ele vai chegar no mesmo fim que a gente, graças a Deus. E nós estamos aqui para orar por ele, né? E não apontar. Ah, Sueli, não é fácil. E se fizerem com a sua família? Opa, não é fácil. Não é fácil. Mas é necessário que a gente entenda que é nosso irmão. E que ele tem os mesmos direitos e, graças a Deus, ele vai melhorar. Com certeza. Somos livres. Opa, olha o livre-arbítrio aí da minha Adora. Somos livres, é verdade, para acelerar ou diminuir. Cabe a vocês, cabe a minha pessoa, cabe a ele a escolha. Nossa marcha, diminuir nossa marcha, para nos mergulhar nos gozos grosseiros, para nos retardar durante vidas inteiras. Olha aí, várias reencarnações perdidas, no vício ou na ociosidade. Mais cedo ou tarde, o sentimento do dever se revela. A dor vem sacudir nossa apatia e retomamos forçosamente nossa jornada. Esse livro aqui que eu amo demais, que é o livro Depois da Morte, Leon Denis. Essa edição aqui já é mais antiga, né? Mas é um livro maravilhoso, o livro Depois da Morte. Tem muita coisa nesse livro. Sim. Leon Denis, tem muita coisa que as pessoas deveriam ler um pouco mais, Leon Denis, né? Na casa, eu encontrei a bailarina. Ah, Valesca. A Valesca. Chama de bailarina. Encontrei a bailarina, ela gosta muito também de Leon Denis. Sim. Gente, mas nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando.
Nós estamos caminhando. Fico muito feliz e honrada por conviver com vocês. Hoje eu vou dar estrelinha, igual adesivo da escola. Não, porque assim, nós já estamos no caminho. Graças a Deus, nós já estamos no caminho. Tem hora que a gente faz uma tormenta grande, mas nós estamos. Deixa eu ver aqui, porque senão eu me perco nos comentários dos meninos. Deixa eu ler aqui primeiro. Ser seletivos, Amara. Ser seletivos no que vemos e ouvimos. Ai, que palavra bonita, Amara. Autoclismo. Mas nem tudo me convém. Paulo de Tarso. Não, autoclismo. Que tudo posso, mas nem tudo me convém. Livre-arbítrio. Ela está arrumando aqui. Eu sou criança, Amara, eu já achei que existia. Todos percorremos o mesmo caminho. A velocidade somos nós que escolheremos. Sim, todos escolhemos. Que a gente escolha, né, mãe? Que a gente escolha continuar, pelo menos. Não abandonar. Onde você está, mãe? No item 3, tá? O item 3. Eu achei muito bonito que Damião vai ler, quando fala, ele é maravilhoso, né? Jesus queria a simplicidade do símbolo. A gente às vezes é tão... Vai, filho. Jesus queria a simplicidade dos símbolos. Em sua linguagem energética, os trabalhadores que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, etapas continuadas através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, finalmente, os espíritas. Estes últimos, a chegarem, foram anunciados e vaticinados desde a aurora do Messias e receberão a mesma recompensa. Mas que digo, receberão uma recompensa maior ainda, últimos a virem. Os espíritas podem aproveitar os trabalhos intelectuais de seus antecessores, porque o homem deve herdar do homem. E seus trabalhos e resultados são coletivos. Seus trabalhos são coletivos. Para você ver como é que é o negócio. A gente está sempre na dependência do que o outro vai deixar para o nosso... Somos elos, né? Então, um depende do outro. É por isso que o pai, representado na vinha lá, pelo senhor da vinha, ele assalaria todos iguais. E se assalaria todos iguais, são as oportunidades iguais que todos vão ter perante a vida. Sim. Né? Porque não é porque eu errei agora que eu já vou ser excluído. Não. Eu tenho a oportunidade de poder rever o que eu fiz. Outra coisa, não existe esse negócio de olho por olho e dente por dente. Não esquece isso. Tá? Porque as pessoas têm mania de falar olho por olho. Não existe. O pai não faz isso. Tá? Quem faz é o homem, né? Quem faz é o homem. Ele não. Ou seja, olha só, nós somos convidados a ter boa vontade. Olha esse capítulo. Nós somos novamente convidados a fazer mudanças internas. Nós somos convidados a trabalhar no plantio junto a ele. Pensar no coletivo. Ele coloca, Deus abençoa a solidariedade. Meu Deus, eu acho que, né, a gente devia fazer uma etiquetinha para o nosso eu. Porque se ele sempre está ali abençoando a solidariedade, jamais existiria guerra aqui. Se eu respeito que cada um tem uma função, que cada um tem um papel, eu iria valorizar todos os trabalhos dos meus irmãos. E eu teria a humildade e a decência de valorizar tanto material como espiritual cada um deles. E, além de tudo, ele ainda fala, vamos ser solidários uns com os outros. Você vai continuar aí? Um pouco mais abaixo. Penúltimo parágrafo, meninos. Seu salário será, pois, proporcional ao mérito da obra.
O que ele quer dizer com isso? Você aproveitou bem o que foi te dado? Tô tentando. Aí eu já não sei nem se é bom ou se é ruim, porque quanto mais você faz, mais também será cobrado. Eu acho que nós somos ainda, né? Eu sou livre. Eu, às vezes, quando eu acho que eu estou indo por um caminho assim, eu falo, não acredito que eu fiz isso. Eu acho que nós ainda estamos aprendendo a ser gratos. E o pouquinho de consciência que eu já desenvolvi, pouquinho, moral, aqui, um pouquinho, eu tento deixar ele ali iluminado. Porque também você pode desenvolver sua moral e de repente jogar uma escuridão em cima dela. E falar, não quero ser mais nada disso. Então, eu estou tentando aproveitar toda essa, mas assim, como nós somos, é isso que eu estou querendo falar, como nós somos ainda seres muito ingratos, eu sou tão criança infantil que eu não consigo perceber nem a beleza de toda essa oportunidade. Eu, falando de mim, né? Você vai... O último pedacinho aqui, o último parágrafo aqui tá... Esse aqui tem bastante pontos para falar. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e torna precisa a filiação espiritual. O espírito chamado a prestar contas de seu mandato terreno compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada, ele vê e sente que captou de passagem o pensamento de seus antecessores. Retorna a lição amadurecido pela experiência para avançar ainda mais, e todos trabalhadores da primeira e da última hora aberto aos olhos a profunda justiça de Deus, não mais reclamam, mas adoram. Esse é um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, o germe do futuro e também sobre todas as formas, sobre todas as imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, dessa solidariedade que torna a ligar todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Então, olha, não, e ele reafirma, né? Gente, ele reafirma que essa situação é o germe do futuro. Essa situação é o germe do futuro, aonde vai haver a solidariedade para se tornar a ligar todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Então, acredita-se fielmente, nós precisamos fazer essa parte. Nós somos todos interligados, não adianta. Aqui o que prevalece é o senso de coletividade. Sim, e quando ele fala no germe do futuro, ele dá o depoimento dele de amorosidade, de fé e de, olha, vocês podem, para de ser teimosos, né? Sempre ali, gente, reafirmando, sempre ali. Olha, a missão dos espíritas tem bastante pontinhos que a gente acabou colocando de livros, de coisas. Vamos lá, vamos ver. Vamos seguir. Missão dos espíritas. Já não vis agitar a tempestade que deve arrebatar o velho mundo e absorver no nada a soma das iniquidades terrenas? Ó, bem dizeis, ó Senhor, vós que puseste vossa fé em sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença, revelada pelas vozes proféticas superiores, ide, pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido sua missão e suportado suas provas terrenas. Pô, será como eu tenho suportado o que tem colocado perante mim? Sim, sim. Ó, essa parte me chamou bastante atenção. Sois os escolhidos de Deus. Gente, como é que Deus me escolhe? Oi. Como é que Deus me escolhe? Ele quer me dar um emprego, não é? Com todo respeito.
Não é a Sueli que quer dar um emprego. Como é que Deus, na sua infinita grandeza, me escolhe ali e eu não quero este emprego. Sois os escolhidos de Deus, ide pregai a palavra divina. Através de tantos sentimentos e tantas coisas que nós podemos fazer. Ide e pregai. E aí ele fala, né, sobre o sacrifício. Para eu pregar a palavra divina, eu não vou pregar a minha verdade. Quando a Sueli fica agitada e fala. Não, essas são as minhas verdades. Eu vou propagar, eu vou deixar os meus hábitos, eu vou deixar os meus melindres, eu vou deixar as minhas manias e eu vou pregar os ensinamentos do Pai. Porque ele fala assim, em que deveis sacrificar a sua propagação dos vossos hábitos. Eu deixo as minhas vontades, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. E de pregai convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Quantas vezes, uma coisa que às vezes a gente tem problema, né? Quantas vezes nós estamos no meio social e é necessário uma palavra ali de carinho relacionada, até isso a sociedade moderna tem dificuldade. Porque às vezes você está num lugar, no seu lugar de trabalho, alguma coisa, e é momento de você apaziguar aquela situação, de você usar dessa pregação aqui. Não precisa com calma, e você não consegue. Até isso nós ainda temos que aprender a fazer, que é levantar a bandeira de Deus. Nossa. Você vai ser despedido. Eu vou despedir você e você vai me despedir. Vai. Bom, vamos adiante. Pregareis o desinteresse, mais um pouquinho para frente, tá? Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência ao devasso, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, eu o sei, mas que importa? É preciso regar com vossos suores o terreno que deveis semear, pois ele não frutificará e não produzirá, senão os esforços retirados da pá e do arados evangélicos. Ide e pregai com seus próprios esforços. Trabalha. Tudo que você semear, você vai colher. Então, cuidado com o que você vai semear. Sim. Tá? A semeadura, ela é obrigatória. Você semeia aquilo que você quer, não quer? Sim. A colheita é obrigatória. Sim. Então, cuidado. Quando nós estávamos conversando, fugiu um pensamento, eu vou ler aqui daqui a pouco as meninas. É engraçado também que nós temos que pregar a palavra, e é engraçado também que muitos de nós, a gente para ir para o shopping, a gente arranja o tempo, para ir para tal coisa, não que não seja para ir, mas eu estou com preguiça de ler uma página do Evangelho. Eu estou com preguiça de ir, não só o Espiritismo, a ir à minha religião. Eu tenho preguiça ainda. Eu vou ficar lá ajudando a varrer o centro. Eu tenho preguiça de dedicar de 24 horas, uma vez na semana, o trabalho a Jesus. Né? Então, assim, vamos tomar cuidado, porque o convite está aqui, ó. A Margarete falou, a solidariedade, Maga, a solidariedade é a chave para entrar na casa do Pai. Hoje ela está inspirada que só, rapaz, pelo amor de Deus, né? E assim, eu lembro dos HTPCs, quando eu fico nervosa, aí eu não sou solidária, meu Deus do céu, eu jogo a chave fora. A reunião de professor, quando a gente começa, sabe, gente?
A Angelina, devemos nos conhecer e perceber qual o nosso pior defeito e tentar melhorar. Encontramos dificuldades em eliminar, é verdade, Angelina. Porque às vezes trazemos de muitas encarnações e esta é a nossa melhor encarnação para encarar e tentar fazer o melhor. Jesus nos deu essa oportunidade. Vamos aproveitar. Somos os trabalhadores da última hora. Deixar o eu, Margarete, e partir para o nós. Deus nos escolhe. Eu tenho que aceitar esta escolha. Não, é demais mesmo. É assim, eu me sinto uma criança que fala, nossa, tá aqui. Olha como é que é um capítulo tão pequeno e de uma riqueza tão grande. De uma riqueza absurda. 2 páginas, bem dizer, 2 páginas e meia, 2 páginas, mas que são uma coisa que espetacular. Eu e o Damião fizemos uma tabela com pontos assim do Evangelho ali, que a gente foi pegando palavras, tipo um joguinho. E de pregar a palavra divina do lado. Palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Homens de boa fé, parte em defesa da injustiça. Eu prefiro não comentar, gente, que meu coração dói. Eu só vou reler de novo, tá bom? Homens de boa fé, parte em defesa da injustiça. Fé e virtude levantará montanhas, vos disse Jesus. Jesus mente, por acaso? Fé e virtude. Então, usemos de nossa fé e virtude para nós levantarmos aquelas montanhas que nós precisamos. As montanhas são nossas lutas, né, Daniel? São. Não. Assim, se eu tenho, não sei, como diz na minha releitura, quando eu tenho fé e virtude, eu consigo levantar toda uma situação dentro de mim. Aqui as montanhas que ele estava se referindo são as suas imperfeições. Sim. Aí você consegue levantar essas montanhas que você tem dentro de você e remover. Sim. É a sua fé e a sua virtude, que todos nós temos virtudes boas. Sim. Não, e assim, por isso que o Evangelho é tão lindo e são metáforas também. Porque, por outro lado, como diz o Damião, você limpa aquilo que está sujo, mas você faz uma montanha boa. Porque são assim, olha, aqui dentro eu já tenho a humildade. É um tijolinho. Olha, aqui dentro eu já tenho tal coisa. Então eu estou montando ali, né? Decisão e coragem. Olha, vamos nos decidir. Vamos parar de ficar. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Quando a casa voltar, eu viro e falo, meninas, vocês não fizeram nada, ninguém fez nada, mas sabe o que é? Não estou mais afim. Decisão, está te fazendo bem? É a sua escolha? Continua, para de preguiça. Decisão e coragem, mãos à obra. Eu vou ter decisão e coragem, e aí eu falo assim, não, mas eu estou aqui no meu sofá. Mãos à obra, o arado está pronto, e a terra espera, lavrai a terra. Lavrai essa terra aqui, aqui dentro, limpa o que está aqui dentro. Limpa o que está aqui dentro, se enxerga, se organiza e começa a olhar o próximo. Porque não vai adiantar nada também. Eu me limpar. Se reconstruir interiormente e parar. Não é isso. Aí é que você tem que olhar o seu próximo mesmo, que você está falando. Aí é que o trabalho me lembrou. Olha, a Joana de Ângeles. Oh, meu Deus do céu, aquele bendito filme. Ela se lembra quando ela entra no quarto e pergunta para o Divaldo se ele pede para ele pegar tudo que ele escreveu. Sim. Tá? Tudo que ele escreveu. Ele pega um camalhaço assim de papel, né? Sim. Pronto, tá tudo aqui. Aí ela fala, queima. Ele olha para a cara dela, queima tudo. Por quê? Agora, ali era só um treinamento. É demais. Que agora que vai começar o trabalho. Sim. E o que você acabou de falar,
Não, porque é assim, né, gente? Mãos à obra, o arado está pronto e a terra espera. Dentro da casa espírita, não vos engane. Os médiuns, cheios de problemas, cheios de dores, cheios de defeitos. Todo mundo que está ali dentro. E os assistidos também. Já pensou se a gente parar? Não, vamos nos ajudando um ao outro. Igual agora, as meninas estão aqui, eu vou ler mais um pedaço, as meninas ajudam dessa forma, né? Então, assim, vamos lá, vamos caminhar juntos. Temos preguiça, vaidade e orgulho acentuado. Maga? Verdade. Muito, nós temos demais. Margarete falando. Aí... Tá aqui, a Janaína falou que era Régias, então eu não sei, é a mãe e a filha, vou pôr as duas juntas. Na caridade e solidariedade, podemos fazer o bem ao próximo, de várias maneiras. A Janaína aqui falando. Uma palavra, um abraço, ou doar um pouco do que temos para alimentar os irmãos, que não têm o conforto que temos. Por isso é necessário agradecer o que temos. Bom dia, minha irmã Sandra. Bom dia, minha irmã. Seja muito bem-vinda. Nós não agradecemos. Quando eu acho... gente? Se a gente está começando a fazer algo, é porque a gente ainda nem começou. Às vezes eu fico aqui sentada quietinha, aí eles olham para mim, eu estou com a minha cabeça assim. Por quê? Porque quando eu acho que eu agradeci alguma coisa... Eu consigo enxergar que eu não agradeci foi nada. E aí, você fala assim, meu Deus, não estou enxergando nem o banquete que eu tenho à minha frente. Né? Aí ele coloca aqui, agradecer a Deus, tá? São todas as palavrinhas desse pedaço. Agradecer a Deus pela gloriosa tarefa que vos confiou. Opa, será que nós já agradecemos? Cada um de vocês que tiveram o intuito de fazer uma inscrição no curso, cada um de vocês que acordaram, agora é 10 horas da manhã, cada um de vocês que acordaram e fizeram a escolha de escutar, né? Vamos agradecer. É a humildade, é a boa intenção que vocês estão tendo, graças a Deus, Sim. de estar aqui e de cada um pouquinho fazer dessa aula ou dessa releitura algo bom, porque o que está acontecendo, né? Aqui. Sim, essa interação, sim, né? Sim, e fora essa questão maravilhosa, né, que nós ficamos honrados e agradecidos. Nossa. Esse cuidado que vocês estão tendo com vocês, porque se olhar não é fácil. É fácil não, se olhar? É a coisa mais difícil que tem, é você se olhar. Aí na hora, igual o Damião fez agora, na hora a gente até abaixa o olho, assim, parece criança envergonhada. Mirai vosso caminho. Qual o objetivo que você quer chegar? O Damião falou coisa agora. Qual o seu caminho? É o caminho só da materialidade, do material? É muito bom ter um carro novo, é muito bom ter, mas assim, mirai vosso caminho. Como a Janaína acabou de falar. A vida inteira você não vai enxergar que seu irmão, né, Janaína, a Régia, é mãe e filha, gente. Que eles estão, que o teu irmão precisa de ajuda, de uma palavra de conforto, buscar a verdade. Não é a sua verdade, né, filho? Não é a sua verdade. Mas porque tem verdade que, em vez de ajudar, só machuca. Ireis reconhecê-los pelos princípios de verdadeira caridade que professarão e praticarão. Qual é a verdadeira caridade? É a caridade que eu quero dar uma carteirada e negociar com a Maga umas coisinhas? Ou é a caridade de eu falar assim, não, Maga, tá doendo, Maga, mas me dá uma vassoura, deixa eu esfregar esse pedaço aqui, porque isso vai fazer bem pra mim, né? Ireis reconhecê-los amor ao próximo, abnegação e desinteresse pessoal. Maravilhoso. Certo? Tudo tá ali, interligadinho. Amor, quer ler? Dá para você ler daí? Do Consolador? Não. Aqui tem uma parte. Pode ler aqui pra gente bater. Não, vou ler. O Damião,
O Damião, ele tem várias paixões, entendeu, gente? Ele fala que ele fala que é a Sueli. Mas ele tem um monte de livros. Mas eu quero que ele seja bastante apaixonado pelos livros. Com certeza. Eu falo assim para brincar com ele. Consolador, para mim também é um livro de cabeceira, o livro Consolador. Porque dentro desse livro tem tanta coisa maravilhosa que a pessoa, sabe, é maravilhoso. E tem um pedacinho aqui desse livro Consolador que a Sueli pegou, que é uma coisa fantástica. Tem várias coisas para a gente repensar a nossa missão como espírita, né? A nossa missão, a minha missão mesmo como espírita, eu estou atuando mesmo, né? E no Consolador, a gente estava conversando, nós escolhemos uma pergunta. A 362. Poderemos receber um novo ensino sobre os deveres que competem aos espiritistas? Não. Devemos especificar os deveres do espírita cristão, porque palavra alguma poderá superar a exemplificação do Cristo, que todo discípulo deve tomar como roteiro da sua vida. Então, não é o que o eu entendi assim, não, já certo. Não é o que o Damião vai montar na casa espírita, não. Lógico que tem regra, mas é assim, nós devemos ter como roteiro a exemplificação do Cristo, ele está falando. Que o espiritista, nas suas atividades comuns, dispense o máximo de indulgência para com seus semelhantes, sem nenhuma para consigo mesmo. Porque antes de cogitar da iluminação dos outros, deverá buscar a iluminação de si mesmo, no cumprimento de suas obrigações. Ele só vem reforçar o que a gente está conversando. Ilumina-te, né? Porque Jesus, quando passou por aqui, ele ele ajudava o outro, não é? Da forma mais simples e humilde possível. Sim. Tá? É o maior exemplo que passou aqui pela Terra. Então a gente deve pegar a simplicidade para poder ajudar o próximo. Sim. Sem alarde, né? Sem chamar a atenção. Vou tirar mil selfies. A caridade em si está no próprio Evangelho, que ela é silenciosa. Ela é silenciosa. Ela folga com a vaidade e com o orgulho. Eu vou fazer distribuição. Uma coisa é a pessoa tirar foto para pedir auxílio, né? Olha, nós estamos distribuindo sopa, agradecer. Tem algumas casas que eu vejo até na internet que elas colocam a quantidade de cesta que elas colocaram, mas eu vejo que algumas é até para pedir mais e se orientar. Mas assim, a Sueli, nem vou falar, a Sueli vai distribuir sopa hoje, né? Aí eu pego e tiro fotos. Com um prato de sopa assim. Opa! Isso não ajuda, é humilhar. Né? Então assim, nós devemos tomar cuidado. Essa nossa vaidade, ela é perturbadora. Né? Ela é perturbadora. Você vai ler mais um pouquinho aí, mãe? Depois eu volto para cá. Aqui um pouco mais embaixo. A fé é a virtude que levantará montanhas. Nossa, vos disse Jesus, mais pesado que as mais pesadas montanhas jazem do coração dos homens. A impureza e todos os vícios da impureza parte, pois, com coragem para levantar essa montanha de iniquidade que as gerações futuras não devem conhecer, senão em forma de lenda, como vós mesmos não conheceram, senão muito imperfeitamente, o período dos tempos anteriores à civilização pagã. O que ele está falando aqui é dos vícios que nós trouxemos dentro de nós, sim, que você até colocou como aí agora há pouco, que são os vícios do orgulho, sim, da arrogância, da prepotência, que aqui a gente só está repetindo. A gente pega tópicos já por causa disso, para não se tornar muito repetitivo. Sim. Olha, gente, que nós possamos, através dessa conversa, movimentar, porque as ideias vão vindo e nós vamos nos ajudando num futuro melhor. Porque só vem uns... A Margarete colocou assim:
Somos pedras de carvão a ser lapidado para transformação em diamante. E depois, diariamente, temos que dar brilho. É mesmo, Manuel. Ai, o Manuel, um beijo no meu coração, Manuel. Manuel me fez uma live ontem linda. Obrigada, Manuel, porque ele colocou remédio no meu coraçãozinho de tantos. Vocês são demais, graças a Deus. Margarete, pessoal, todo, graças a Deus, isso não é pra gente ficar orgulhoso. Mas graças a Deus, não posso chorar, porque sou emotivo. Não, eu estou muito orgulhoso de ter essas pessoas aqui com a gente no domingo. Mas é um orgulho diferente, de irmãos, de felicidade, de poder contar com todos que estão aqui para colaborar. Porque e assim, a nossa aula só acontece mesmo quando as pessoas colaboram. E a gente conhece a simplicidade de cada um desses irmãos. E eu estou agradecendo de coração, porque eu e esse aqui ficamos com a perna bamba ontem. Ainda bem que a gente estava sentado. E a Margarete, muitas vezes eu faço pedidos, e outros amigos que fazem live, não é puxar saquismo, mas a gente fala assim, obrigada, Senhor. Obrigada por ler a missão dos espíritas. Fala, a gente está tentando. Pode ligar a live. Ó, obrigada, porque tá doendo, né, Manu? Tá doendo, mas nós estamos indo. Vou ler o pensamento do Manuel. Pensamos demais. Agimos de menos. Evangelho é caridade. E caridade é o amor em movimento. Para, segura. Cara, fica quietinho. Ó, vou voltar, Manu. Pensamos demais, pensamos muito. E nós agimos de menos. Evangelho, gente, é caridade. E caridade é o amor em movimento. Para fazer algo bom, precisamos seguir mais o coração e menos a cabeça. Perfeito. Margarete colocou perfeito. E a Janaína vem com outra lição aqui pra gente. Assisti uma live essa semana que fez sentido para mim. Por que devo buscar ser promovido ou ganhar mais? Uma pergunta. 1. Para ter conforto. 2. Para aproveitar as oportunidades. E 3. O mais importante. Aí, Manu, nossa irmã que está fazendo o evangelho, que no futuro ela e muita gente desse grupo vai nos ajudar como trabalhadores na casa. O mais importante é doar e ajudar o próximo. O item 3 é o mais importante. Ajudar e ajudar o próximo. E aí vem aquela fala, né? Do Chico que falava assim, não foi Chico que falou disciplina? Não, quem foi? Emmanuel falou assim, disciplina. Nós deveríamos ter disciplina para olhar o outro, para cuidar do outro, para respeitar o outro, para fazer esse amor em movimento que o Manuel está falando. A Angelina falou assim, o amor cobre uma multidão de pecados. Então vamos. Opa, tá certa. Amar mais, tolerar mais, ter mais paciência, ter mais abnegação, ter olhos de ouvir e ouvidos de ouvir. O irmão necessitado que às vezes está tão pertinho de nós e não percebemos. Tem até uma música dizendo isto, não lembro o nome, mas ela é linda. Jupiara, minha amiga, um abraço apertado. Ela está aqui. Tá com saudade de você, viu, Jupiara? Ela está aqui. E até agora nós não tínhamos visto a Jupiara. Eu vi sim, eu dei bom dia, que você está ficando velho. Se não fazer a transformação interior, Jupiara, não conseguiremos perceber as oportunidades. Ai, meu Deus do céu. Vocês querem me fazer chorar, né? Mas eu não vou. Como é que é? Controle das emoções? Disciplina das emoções. Se não fazer a transformação interior, não conseguiremos perceber as oportunidades que os pais estão nos oferecendo. Seremos cegos e surdos, sim. Muitas vezes a gente olha assim e pensa, aquele meu irmão, muitas vezes ele ainda está muito cego e muito surdo. Mas aqui a gente está limpando. Estamos fazendo igual o Manuel falou, a Margarete falou, a Janaína falou, a Angelina, e todos vocês estão pensando, a gente está lapidando para tirar tudo isso. Tem uma pergunta maravilhosa aqui. Faça que eu tenho que ler aqui depois. Vai. Pergunta. Credo. Lá no finalzinho desse item. Se muitos os chamados
ao Espiritismo se extraviaram através de que sinais se reconhece o que estão no bom caminho? Pergunta, tá? Vamos à resposta maravilhosa. Resposta: ireis reconhecê-lo pelos princípios de verdadeira caridade que professarão e praticarão, pela quantidade de aflições às quais eles levarão consolo, por seu amor ao próximo, por sua abnegação, por seu desinteresse pessoal. Ireis reconhecê-los, enfim, pelo triunfo de seus princípios, pois Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos, e eles lhe dará a vitória, mas esmagará os falseiam o espírito dessa lei, e fazem dela um meio de satisfação de sua vaidade e ambição. Olha, Erasto, anjo guardião do médium, Paris, 1863. Nossa, eu tenho vontade de chorar. Damião vai ler o final aqui, mas eu tenho um bom pedacinho para ler, para a gente poder terminar. Tem uma parte aqui também que eu achei tão interessante. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Eu sei que está doendo, mas tem hora que eu penso na minha cabeça, nossa Deus, foi necessário o escândalo, né? Porque, por outro lado, eu me sinto assim, que eu acho que, eu acho não, tenho certeza que outras encarnações, eu estava ali, ó, ajudando a jogar muita pedra, estava lá na frente, gritando, crucifica, e jogando pedra. E hoje em dia, que bom que os meus olhinhos derramam lágrimas. Eu estou falando sério. Porque, ó, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. O escândalo, né? Para a gente poder ver se ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo sempre do que tiverem esperado. Vamos trabalhar no Senhor, mesmo doendo. Nós vamos levantar essa bandeira e trabalhar no Senhor. Vamos começar com coisinhas simples, que é o telefonema, que é um pouquinho mais de paciência em casa. Aí a gente vai ampliando. Quando sair a pandemia, a gente está melhor. Tem esse pedacinho aqui do último, os trabalhadores do Senhor, o finalzinho completa esse que você está falando aí. Então fale, que eu tenho um monte de coisa. Que é o finalzinho aqui do item 5, os trabalhadores do Senhor. Está bem para completar aí. Deus faz, neste momento, a enumeração de seus servidores fiéis e marca com seus dedos aqueles que só têm a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem o salário dos servidores corajosos, pois ele confiará os postos mais difíceis no grande trabalho de renovação pelo Espiritismo. Aquele que não recuar ante sua tarefa, então se cumprirá esta fala: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Veio completar esse teu pedacinho aí. A Maga falou assim, enxergar o irmão. Meu filho. A Janaína colocou, a caridade é algo que exercita a alma. A Maga está falando que... Maga, deixa eu falar. Ela está aqui elogiando a gente, vou falar. Ontem, eu falei aqui na mesa, na frente da Vanessa, que eu vou pedir um autógrafo para os amiguinhos espiritual dele. As crianças, porque ele está tumultuando muito minha cabeça na pandemia. Não fica quieto, Margarete, aquele jeito que você conhece. Aí a Margarete colocou assim, empatia é a lição do momento. Opa! O objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. Não é preciso procurar nele senão o que pode ajudá-lo para o progresso moral e intelectual. O Espiritismo, em sua expressão mais simples, item 35. O Espiritismo deve colaborar com o progresso intelectual e moral das criaturas. Sabe que se progredir intelectualmente não é somente aprender coisas novas. Mas aprender a pensar
mas aprender a pensar e interpretar as coisas de uma maneira mais adequada. Que progredir intelectualmente é desenvolver sabedoria para lidar com a vida e seus desafios de uma maneira consciente e deliberada, fazendo escolhas com conhecimento de causa. É aproveitar o melhor das diferentes circunstâncias. É aproveitar o melhor das diferentes circunstâncias, inclusive problemas. Olha, mesmo quando não haja solução. O progresso moral, por sua vez, consiste no desenvolvimento de virtudes, observável, na correção do sentimento e da conduta, na substituição dos vícios por atitudes mais saudáveis, no ajustamento às leis divinas. O verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que faz bom proveito do ensinamento dado pelos espíritos que tapem. Nada adianta acreditar se a crença não faz com que se dê um passo adiante no caminho do progresso e que não faça melhor para com o próximo. O Espiritismo, em sua expressão mais simples, item 36. Não devemos tratar o Espiritismo como algo a ser aprendido, mas algo a ser vivido, que deve ser compreendido para que possa ser vivido em toda a sua plenitude. Que a meditação em torno dos ensinos dos Espíritos se torne um dínamo, impulsionando as nossas ações num deuteropismo, meu Deus, incessante. Joana de Anjos fala que tem que usar, né? Que não sejam as nobres máximas apenas joias em uma vitrine, mas combustível pulsante, que não sirva para exibições elegantes, mas para atitudes inscritas. Que a instituição espírita não se torne um peripatético palco ou uma universidade fria. Olha, muito interessante também. Não é um palco, não é um palco, o centro espírita. Esse peripatético é para que se não se torne algo patético para os outros. Peripatético. Ou uma universidade fria. A gente estuda, sabe 1.500 livros. Eu sou uma biblioteca ambulante. Mas eu não tenho uma atitude movimentada para o amor. Mas seja organismo, promotor de mudanças sociais, capaz de atender às múltiplas necessidades daqueles que a buscam. E que o movimento espírita não seja apenas um conglomerado de cabeças esclarecidas. Ai, Manuel, meu amigo, Margarete, todo o nosso grupo, para nós que estamos tentando, todos os nossos grupos, e que o movimento espírita não seja apenas um conglomerado de cabeças esclarecidas, mas uma falange de amor. Esse conglomerado de cabeças esclarecidas está dizendo o que aqui? Que a pessoa estuda. Aquele saber sem trabalho é só vaidade. Não adianta. O conhecimento sem trabalho é só vaidade. É o que está querendo falar não aqui. tem movimento, né? Não tem movimento. Tem que ter movimento. É extremamente, olha só, é extremamente importante nós lermos muito. Mas se não colocar em prática... Uma vez, eu vou falar isso porque está acabando e não... Uma vez, um presidente de uma casa, Margarete sabe, o pessoal sabe quem eu estou falando aí, que Deus que está em outro plano, um grande abraço para ele. Uma vez ele falou uma coisa assim, olha, que o Damião sempre leu muito, e eu sempre babei muito. Na mediunidade. Aí ele pegou e, na época já, ei, você estude todos esses livros que você quer, mas você vai atuando e aprendendo a usar desses livros no trabalho. E a senhora, toda essa sua mediunidade bagunçada que você tem, e esse seu coração que quer chorar, a senhora estude. Então, quer dizer, você tem que andar estudando
controle de emoções, né? Eu dei muito trabalho aí também, a gente dá trabalho, o pessoal sabe, e continuo dando. Controle de emoções, limpeza da alma, um monte de coisa que nós temos para fazer. Então não cabe ficar paradinho. Tem que ler sim, né, Damião? Ler, estudar muito. Ler, estudar muito, mas colocar em movimento. E colocar em movimento, porque Então, não adianta você ver 5.000 livros, aprender 1.001 coisas. E só usar de orgulho. E não colocar em prática, e não trabalhar, e não for útil para alguém. Sim, e também não adiantava a minha pessoa estar passando mal e nunca pegar um livro. Não dá. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário para eu poder ler a última mensagem e fazer oração, tá, gente? Porque eu não gosto de... É meio devagar, a internet tem hora. Meu Deus. A Margarete colocou, tomamos um bofetão, a gente toma mal. Teoria sem prática, a fé sem obra é morta. Sim. Que nós possamos colocar em conjunto. Deixa eu só olhar aqui de novo. É isso mesmo. Eu vou ler a mensagem. Eu agradeço demais vocês pela ajuda e vou fazer a oração. Pode? Espírita, deve ser do teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Espírita, deve ser a sua conduta, ainda mesmo que esteja em duras experiências. Espírita, deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo que respire em aflitivo. Peraí, vou repetir por causa do cachorro. Thomas, espírita, deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita, deve ser o claro adjetivo de tua instituição, ainda mesmo que por isso te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Guarda, pois, na existência como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhes conta. Emmanuel, Religião dos Espíritos, capítulo 80. Tudo bem? Maravilhoso. Então, que espírita seja o nome de todos nós, filhos de Deus, e que a gente saiba valorizar isso. Vamos acalmar nosso coração. Vamos pensar em todas as lições, em todos os passos, com aconchego, com acolhimento, com alegria. Alegria sim, porque cada vez que eu derramo uma lágrima e cada vez que eu vejo que eu preciso me movimentar, eu estou trabalhando na seara do Pai. Trabalha na seara do Pai. Trabalha com amor, trabalha com virtude, trabalha com humildade, trabalha com clareza. Olha teu irmão, enxerga a dor do próximo, caminha na seara do Pai. Vai lá, limpa o terreno, tira a sujeira, ajuda no plantio, esmaga com os pés a uva, para fazer suco bom, suco de amorosidade. Distribui agora, nesse momento, dentro da segurança física que a terra exige, desse acolhimento necessário para poder olhar sua própria alma. Faz agora emanação de amor aos hospitais, aos amigos que enfrentaram e enfrentam a Covid, aos amigos que enfrentam tantas doenças, doenças da alma, doenças de todas as formas, amigos que estão ali batalhando em seu caminho. Faz, Pai, instrumento. Me faz instrumento, Pai.
através de um telefonema nesse momento, através de um oi, através de um abraço, aqueles que estão dentro do meu lar. Você abraçou aquele que está dentro do seu lar? Você olhou nos olhos com ternura aquele que está dentro do teu lar? Você se olhou com ternura? Se faz espírita, se faz filho do Pai, se faz filho do amor, se faz filho do amor. Obrigada pela oportunidade bendita de colocar remédio, e vigiar. Eu vou vigiar minhas atitudes. Obrigada pela oportunidade bendita das trocas através desse instrumento que é a informática, que é a tecnologia. Tantas palavras abençoadas que foram colocadas. Obrigado pela oportunidade bendita, Pai, de entender que a cada dia eu tenho que ser mais grata. Obrigada. Obrigada pelo semente de luz, pelos amigos de todos os lugares, a todos. E assim, obrigada, Dona Shirley, que nós possamos passar pela casa, num passeio. Nós estamos recebendo, sim, muita energia bendita. E que o nosso domingo seja abençoado e de muita paz, de reflexão e de paz, e de acolhimento. Vamos acolher nossa alma, vamos fortalecer. E as intuições vão vir, para que possamos cada dia sermos melhores espíritas, melhores irmãos, melhores em tudo em que fazemos. Vou fazer a oração de Maria, porque ela gosta tanto, junto ao nosso Pai, de colocar remédio nas nossas feridas mais doloridas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, pessoal, que nós nos sintamos abençoados. Um bom domingo para todos, que o nosso domingo e nossa semana seja repleta de paz, de luz e de harmonia. Graças a Deus. Até a próxima, se Deus quiser e Deus quer. Um beijo.